todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao estudo da nova série que começou aqui no canal, chamada As Leis da Pessah, ou seja, as Leis da Páscoa, para todos aqueles que queiram entender, como a casa de Yahudá guarda essa festa do Altíssimo. E nós, como gentios, que somos aí ramos da oliveira brava, descrita por Ravi Shaul, traduzido por Paulo em România, livro de Romanos 11, ele diz que somos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel, através da fé no Messias. Então, creio que isso vale para nós também. Então, para todos aqueles que queiram guardar essa festa do Altíssimo, tem início agora na próxima sexta-feira, dia 15. Aqui eu estou trazendo um pouco aqui da tradição da casa de Yahudá, da casa de Judá, como eles guardam, e eu acho isso muito interessante. Então daremos continuidade aqui a esse estudo e, sem mais delongas, bora para o estudo, pessoal. Significado místico do Hametz. Nesse momento veremos o aspecto espiritual do Hametz e detalhes, simbolismo e implicações. Os judeus se aproximam do espiritual através do nosso envolvimento no mundo físico. O Hametz, fermento, é o componente físico que inclui um componente espiritual. De fato, a espiritualidade real vem de poder ver através de objetos físicos mundanos até seu núcleo espiritual. Além disso, vemos o físico como uma ponte para o espiritual, porque a literatura judaica reconhece que o físico foi criado como um espelho visceral para conceitos espirituais abstratos. Um dos objetivos desse estudo é entender o componente espiritual do Hametz. Embora o Hametz seja frequentemente traduzido como fermento, o termo tem uma definição muito mais precisa. Hametz significa trigo, cevada, aveia, espelta ou centeio que ficou molhado e deixado permanecer por um curto período de tempo, 18 minutos, para que comece o processo de fermentação. Proibição singular. Na Pessah, somos proibidos de consumir ou tirar proveito de Hametz ou possuirmos em nossa posse. Na noite anterior a Pessah, há uma busca séria da casa pelo Hametz. A proibição de comer Hametz, fermento, em Pessah é diferente de todas as outras proibições da Torá. Isso começa com o fato de que a proibição é de apenas 7 dias. A pergunta simples é: se o Hametz é ruim por algum motivo, deve ser proibido todo o ano? E se não, por que é proibido na Pessah? Todas as proibições de alimentos sobre Hametz em Pessah se dividem em duas categorias possíveis. 1. Comer. Ou 2. Ter benefícios. É proibido. Além disso, uma outra proibição chamada Lo Yerae Leha Hametz. Não podemos ter Hametz em nossas moradias. É por isso que Pessah é a causa da maciça limpeza da primavera em casas judaicas, enquanto conduzimos uma busca obsessiva para destruir as migalhas que podem estar à espreita em algum lugar. Não há outra proibição como essa. Em Pessah, somos encarregados de eliminar a própria existência de Hametz de nossas vidas. O Hametz não pode ser encontrado em qualquer lugar nas suas fronteiras. De acordo com Rambam, o objetivo é que o Hametz não seja encontrado na sua mente também. Deve ser como poeira em seus olhos.
O que é tão ruim com Hametz que estamos preparados para destruí-lo e por que nossa atitude muda tão completamente 7 dias depois? O que é Hametz? Nossos sábios especificaram 5 grãos que podem se tornar Hametz: trigo, cevada, espelta, centeio e aveia. As autoridades askenazistas adicionaram a esta lista arroz e kniot, ou legumes, incluindo feijões, ervilhas, lentilhas, milho, milheto ou mostarda, como vimos acima. As autoridades sefardistas, porém, proíbem apenas os 5 grãos especificados, assim como os judeus sefardistas podem comer legumes e arroz durante a Pessah. Durante os 8 dias de Pessah, na diáspora, o Hametz não pode perder sua identidade em uma mistura. A proporção necessária geralmente é 1/60. Portanto, a menor quantidade de Hametz torna a mistura inteira de Hametz e seu uso em Pessah é proibido. No entanto, durante o resto do ano, o Hametz segue as regras normais de mistura, ou seja, perde sua identidade em uma mistura de não Hametz. Isto nos oferece a oportunidade de diferenciar entre alimentos comprados antes e durante a Pessah. Os sábios nos ensinam que não há punição por comer menos que kazait, de alimentos proibidos, se feito acidentalmente. Mas uma proibição da Torá não segue esse padrão. Hametz. Se não podemos até possuir, muito menos comer. A mais pequena mancha de Hametz durante a Pessah, o castigo é karet, excisão espiritual. Não temos outra mitzvah como essa. Vejamos o texto da Torá. Qualquer um que come Hametz, esse indivíduo será cortado do povo de Israel. Hametz, que permanece na posse de um judeu sobre Pessah, não pode ser usado, comido, comprado ou vendido mesmo após a Pessah. Dada a natureza da tecnologia moderna de alimentos, isso resulta na necessidade de que qualquer alimento processado tenha supervisão especial na Pessah. Matzah, Hametz. Hametz, fermento, compartilha quase as letras idênticas com a palavra matzah, pão ázimo. A única diferença é que uma tem a letra het e outro tem a letra re. Um exame cuidadoso dessas duas letras revelará que a única diferença é uma linha muito pequena. Qual a diferença entre matzah e hametz? Para assar matzah, devemos ter o matzah cozido dentro de 18 minutos de tempo, em que o primeiro adicionamos água à farinha. Se tivermos 18 minutos e 1 segundo, a matzah se torna hametz. A diferença é de 1 segundo. Os mesmos ingredientes se fazem matzah. Se deixado um segundo extra, se tornarão hametz. Mais uma vez, a diferença é muito pequena. Em Pessah, comer matzah é uma mitzvah e comer hametz é um pecado grave, que faz com que uma alma seja cortada de Israel. O mesmo material pode ser combustível de um foguete espiritual ou excisão espiritual. Tudo por 1 segundo. Tendo em mente que o número 18, escrito em hebraico como... Aí temos aqui a palavra em hebraico. Essas duas letras podem ser revertidas para soletrar, né? Het e Yod, desculpa, que é a palavra hebraica para vida, né? Agora, se comermos hametz em Pessah, a pena é a excisão espiritual, ou seja, a morte.
6 dias comereis pães asmos, até o primeiro dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será separada de Israel. 6 dias não haverá fermento encontrado em suas casas. Para quem comer o que é levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja ele estranho ou nascido na terra. Se comermos matzah na Pessah, é uma mitzvah muito importante. Mitzvah é mandamento, pessoal. Muito importante. Encontramos nos sublimes reinos espirituais por causa da mitzvah. Mas se comermos o mesmo alimento, porém demorando um pouco mais para cozinhar, estamos completamente excluídos de Israel. Tal é o nível transcendente que os judeus devem viver. O tempo importante. Hametz e a idolatria. O Zohar, gente. Continuemos aqui. O Zohar equipara Hametz à idolatria. Quem come Hametz em Pessah é como se ele rezasse para um ídolo. O rabino Menahem Kasher desenha uma série de paralelos haláricos entre os reis da idolatria e as leis do Hametz. Primeiro, a proibição de mesmo vê-lo. Segundo, a exigência de queimá-la, erradicar a sua existência. Terceiro, a proibição não apenas de comer, mas de qualquer forma de benefício. Quarto, a proibição de até mesmo a partícula mais minúscula. Isso é verdade para a idolatria e também para o Hametz, mas não é verdade para quaisquer outras proibições na lei judaica. Hametz e o ego. Alguns observam que o Hametz, o ar que sopra a massa no pão, é o ego. Assim como o Hametz faz o pão parecer maior do que é, sem adicionar qualquer substância, também um ego cheio de autoimportância é, em última instância, nada além de ar quente. Ego, porém, tem um propósito que é bom. Qualquer psicólogo irá dizer-lhe que um ego saudável é um poderoso motivador, dando às pessoas coragem para perseguir seus sonhos e defender o que é certo. O ego nos leva a construir o mundo, a realizar as tarefas, do Altíssimo, que o Altíssimo estabeleceu para nós. Embora pensemos que estamos construindo-nos, na realidade, geralmente estamos construindo o mundo de uma maneira muito real, porque desejamos ser vistos e apreciados pelos outros. Realizamos tarefas e mitzvot que, em última instância, compõem o mundo e realizam os objetivos do Altíssimo. Assim, vemos que o ego é uma coisa boa e que nosso objetivo deve ser o domínio do ego para o trabalho do Altíssimo. Bem, pessoal, essa parte aqui eu particularmente discordo. Acho que temos que tomar muito cuidado com o ego, porque esse não é um ensinamento do Messias. O que o Messias nos ensina? Humildade. A humildade é o inverso do ego, entendem? Então, devemos ter cuidado. É aquilo que Rav Shaul falou, Observem todas as coisas e reter o que é bom. Isso eu não concordo. Deixo claro, específico aqui. Continuemos aqui. O Hametz não é mais do que matzah inchado. Mas o que o Hametz é realmente feito é nada menos que o próprio matzah. Da mesma forma, há uma ideia de que o ego não é mais que um desejo corrupto, torcido, que realmente tem sua base em um impulso proveniente da alma. Por exemplo, a alma só quer dar, ajudar a humanidade a consertar o mundo. A versão pervertida do ego dessa unidade nobre é o desejo de poder e controle, o desejo de conquistar o mundo. A alma quer se conectar com o divino. O ego quer usar a espiritualidade para atender às suas necessidades. Essa é a base para a adoração dos ídolos. A alma quer se conectar com outras pessoas de forma significativa. O ego corrompe esse desejo em uma unidade para manipular e tirar das pessoas.
ao ver que muitas vezes o ego não passa de uma corrupção de um desejo nobre, podemos passar facilmente dele e levar até o ego a servir ao Altíssimo. Bem, pessoal, vou parando essa terceira parte aqui, essa parte 3 desse estudo. O que deu para a gente ver aqui, bem, os rabinos, né? Eles foram muito a fundo ali, né, para essa questão de manter a tradição para o cumprimento dessa festa do Altíssimo. Isso está estabelecido nas Escrituras. Se nós, como gentios, e somos, no caso, frutos, né, ramos da oliveira brava, enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel, nós devemos sim atentar a essas coisas e tentar cumprir da melhor forma possível, pessoal. Esse é o ponto. Então, devemos sim ater todas as coisas e reter o que é bom, e ver o que se encaixa com a sã doutrina da eclesia, né, da igreja primeva, né, a igreja primeva, a igreja chamada também erroneamente de igreja primitiva, que é a igreja deixada pelos apóstolos, ali no período do ano 30 ao ano 98 da nossa era. É nesse ponto que eu quero focar, pessoal. Então, estou trazendo esse estudo para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento do que a casa de Yahudá, né, crê, no que eles creem, no que eles ensinam, do que eles praticam, para que a gente possa se aproximar daquilo que era ensinado e praticado não só pelos apóstolos, mas também pelos primeiros talmidins, os primeiros discípulos convertidos, sejam eles judeus convertidos ou, né, gentios convertidos ali na eclesia durante o período dos apóstolos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Logo, logo nós voltamos com a quarta parte desse estudo. E quero agradecer a todos os novos inscritos do canal. Muito obrigado, né, pelos likes, pelos comentários. Se possível, pessoal, compartilhem esses estudos para que esses estudos cheguem a mais pessoas. Nós estamos num tempo em que, em breve, essas coisas que falamos, né, nos canais serão proibidas. A sã doutrina será proibida, as escrituras serão proibidas. Nós estamos chegando próximos desse tempo. Então compartilhem, pessoal, compartilhem, reflitam, aproveitem para estudar o agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ok? Então, fiquem na paz, que o Altíssimo, Yahuwah Tsevaot, abençoe a cada um de vocês e seus respectivos lares, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas escrituras. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.